construiu também 3 fortalezas. Capítulo 27. Abrão Taré, pai de Abrão, viveu 250 anos, depois morreu. Abrão e Lote sepultaram-no em Harã. Ali Deus falou com Abrão e disse-lhe: abandona a terra e a casa da tua família e vai para a terra que eu te indicarei. 2 Então ele tomou os filhos da sua casa, sua mulher Sarai e o filho do seu irmão, Lote, e subiu para a região dos Amoritas. Contava 75 anos, quando se encaminhou para o oeste do rio Eufrates. 80 anos tinha ele quando perseguiu os reis e resgatou o seu sobrinho Lote. Naquele tempo todavia ele não tinha filhos, porque Sarai era estéril. 4 Quando ele voltou do combate com os reis, os desígnios de Deus chamaram-no, e ele se dirigiu ao alto do monte Jebus. Lá o rei de Salém, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao seu encontro. Quando Abrão viu Melquisedeque, correu para junto dele, caiu sobre a sua face e venerou-o. Depois ergueu-se do chão, abraçou-o e beijou-o. Em seguida foi por ele abençoado. 5 Depois que Melquisedeque abençoou Abrão, este deu-lhe a 10ª parte de tudo o que possuía, para que lhe permitisse participar dos santos mistérios, do pão do sacrifício e do vinho da salvação. 6 Após abençoado por Melquisedeque, e recebidos os santos mistérios, Deus falou a Abrão, dizendo-lhe: grande é teu prêmio. Recebeste agora a bênção de Melquisedeque, a comunhão do pão e do vinho. Eu também agora desejo abençoar-te e fazer com que seja numerosa a tua descendência. 7 Quando Abraão tinha 86 anos de idade, nasceu-lhe Ismael, de Agar. O faraó tinha dado Agar a Sarai por serva. Sarai porém era irmã de Abrão por parte de pai, pois Taré havia desposado 2 mulheres. 8 Quando Jaona, a mãe de Abrão, morreu, Taré tomou outra mulher e chamou-a Narjate. Desta nasceu Sarai. Por isso é que ele disse: ela é minha irmã, filha do meu pai, mas não filha de minha mãe. Capítulo 28. O sacrifício de Isaque. Abrão tinha 99 anos de idade quando Deus entrou em sua casa e deu a Sara um filho. 100 anos tinha Abraão quando nasceu-lhe Isaque. Isaque contava 22 anos, quando seu pai o levou consigo ao monte Jebus, junto de Melquisedeque, o servo do Deus Altíssimo. 2 O monte Jebus situa-se de fato nas montanhas dos Amoreus, e sobre esse lugar foi erigida a cruz do Messias. Ali brotou uma árvore, que carregou o cordeiro que salvou Isaque. Esse lugar é o ponto central da terra, a sepultura de Adão, o altar de Melquisedeque, Gólgota, Calvário, Sábata. 3 Lá Davi viu o anjo que portava a espada de fogo, e lá Abraão levou o seu filho Isaque, para imolá-lo. Ele viu a cruz do Messias e a redenção do nosso pai Adão. A árvore era o prenúncio da cruz de nosso Senhor, o Messias, e o cordeiro nos seus ramos representava o mistério da encarnação do Verbo único. 4 Por isso Paulo exclamou, dizendo: se eles tivessem tido entendimento, não teriam crucificado o Rei da Glória. Cale-se a boca dos hereges, que em seu delírio atribuem sofrimentos àquele que é eterno. Quando o Messias tinha 8 dias de idade, José, esposo de Maria, decidiu circuncidar o menino. Segundo a lei, circuncidou-o, de acordo com os usos da lei. E assim também Abrão levou o seu filho para o sacrifício, representando com isso a morte na cruz do Messias. 5 Por isso é que o Messias anunciou abertamente diante dos judeus reunidos: Abraão, vosso pai, desejou ardentemente presenciar os meus dias. Ele os viu e alegrou-se com isso. Lá revelou-se a Abrão o dia da redenção de Adão. Ele o viu e alegrou-se profundamente. E foi-lhe mostrado também que o Messias sofreria em lugar de Adão. Capítulo 29. A fundação de Jerusalém. No mesmo ano em que Abrão levou o seu filho para a imolação, Jerusalém foi fundada. O início da edificação começou da seguinte forma: quando Melquisedeque apareceu e se mostrou aos homens, vieram ter com ele Abimeleque, rei de Gedar, Arni-Rapel, rei de Sinear, Arioche, rei de Delassar, Quedorlaomer, rei de Elon, Tarel, rei dos Geleus, Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sineag, rei de Dama, Gemair, rei de Seboim, Salache, rei de Bela, Tabique, rei de Darfus, e Beactor, rei do deserto. Esses 12 reis chegaram a Melquisedeque, rei de Salém e servo do Deus Altíssimo, e quando eles viram a sua figura e ouviram as suas palavras, suplicaram-lhe que fosse junto com eles. Ele respondeu-lhes: não tenho permissão de afastar-me daqui para um outro lugar. 3 Então apressaram-se em mútuas consultas para a decisão de construir-lhe uma cidade, enquanto comentavam entre si: ele é na realidade o rei de toda a terra e pai de todos os reis. Assim, eles edificaram-lhe uma cidade e constituíram Melquisedeque seu rei, e ele chamou a Jerusalém. 4 Quando Magog, o rei do sul, ouviu falar disso, veio ter com ele, admirou seu porte, conversou com ele e fez-lhe oferendas e deu-lhe presentes. Dessa forma,
Melquisedeque era honrado por todos os povos e chamado de pai dos reis. 5. E isso que foi dito pelo apóstolo: os seus dias não têm começo e não têm fim. Aos nessos todavia pareceu que ele não foi um homem, e dele afirmaram erroneamente que era Deus. 6. Absolutamente não. Mas os seus dias não têm nem começo, nem fim, pois não é dito uma palavra sobre como ele foi levado da casa dos seus pais por Sem, filho de Noé, nem sobre sua idade quando partiu para o Oriente, nem sobre os seus anos quando partiu deste mundo. 7. Por ter sido ele o filho de Malachi neto de Arpaxissade, filho de Sem, e não o filho de um dos patriarcas, diz o apóstolo que nenhum homem da estirpe de seu pai serviu diante do altar. O nome do seu pai não está consignado no registro das gerações, porque os evangelistas Mateus e Lucas só mencionaram os patriarcas. Por isso também é que os nomes do seu pai e de sua mãe são desconhecidos. 8. O apóstolo contudo não diz que ele não tinha pais, mas tão somente que no registro genealógico de Mateus e Lucas os seus nomes não constam. 9. No 100º ano de Abraão, apareceu no Oriente um rei por nome Cunrus. Este construiu Somosata e Caludias, segundo o nome da sua filha Calode, e PR, segundo o nome do seu filho Porom. No 50º ano de Regus, Nirnero subiu e construiu Nisbe e Edessa. 10. Cercou Arã, que é Edessa, com o muro de Aranite, mulher de Dazã, o sacerdote da montanha. Os habitantes de Arã erigiram para ele uma estátua e passaram a venerá-la. Baltim foi entregue a Tamuz, mas porque Bel-Shamim amava, Tamuz fugiu dele. Então ela ateou o fogo e Arã ardeu. Capítulo 30. Isaque 1. Quando morreu Sara, mulher de Abraão, este tomou por esposa Setura, filha de Bactor, rei do deserto. Dela nasceram Lisron, Jaxã, Medã e Midian, Jezbaque e Suate. Destes procederam aos árabes. 2. Quando Isaque chegou aos 40 anos de idade, Eliezer, um dos descendentes de Abraão, foi ao Oriente buscar Rebeca. Isaque então tomou-a por esposa. Quando Abrão morreu, Isaque sepultou-a ao lado de Sara. Quando Isaque tinha 60 anos, Rebeca ficou grávida de Esaú e Jacó. 3. Nas suas angústias antes do parto, ela foi procurar Melquisedeque. Este rezou por ela, e depois disse: 2 povos estão no teu ventre, e 2 nações serão segregadas das tuas coxas, isto é, procederão do teu corpo, e uma será mais forte do que a outra, e a mais velha deverá ser submetida à mais nova, isto é, Esaú deverá servir a Jacó. 4. Quando Isaque tinha 67 anos de idade, foi construída Jericó por obra de 7 reis, a saber, o rei dos Hititas, o rei dos Amoreus,